Vamos fazer o que temos que fazer enquanto é tempo, enquanto a gente pode ainda consertar muitas coisas. Porque às vezes o que eu vejo muito é que as pessoas têm muito sentimento de culpa. De, já tá tudo estragado mesmo, a vida já tá desse jeito, então só vamos levando do jeito que dá, nada muda, eu sou assim, fulano é assim, nada vai mudar. Porque dá trabalho mesmo mudar. Mas sempre é tempo, desde que você tenha coragem e que você realmente queira. Não deixar as coisas irem para um lugar que você vai se arrepender talvez no seu último dia. Então vamos voltar enquanto é tempo, vamos fazer uma terapia, vamos fazer um processo de coaching, vamos fazer um processo de autoconhecimento. Para não se colocar no mesmo lugar que o Ivan. Exatamente, vamos ler um livro. Hoje tem tanto conteúdo, né, de podcast, esse formato que é maravilhoso. A gente tem vários conteúdos para assistir, para a gente ir tendo uma mudança de mentalidade, mudança de crença, enfim. Hoje tem um universo aí a nosso favor para que nos auxilie nesse processo de mudança que eu sei que não é fácil. Eu sempre falo para os meus clientes, para as pessoas que eu atendo, não é fácil, mas é possível, desde que você queira. E é tão atual a história dele, continuando, Dani, que depois desses problemas, eles entram numa caixinha que é o problema de muitas famílias e muitas pessoas, que é a questão financeira para o casal. Olha só como chega a ser, não é chato a palavra, mas como chega a ser clichê o quanto a gente ouve falar de histórias que se repetem e se assemelham, não na mesma proporção com todos os itens do que aconteceu até chegar à morte de Ivan Illich. Mas você conhece e ouviu falar de um casal que se assemelha à parte do problema financeiro, o outro da questão da fuga do marido ou da esposa, É. que acabam potencializando os problemas, ou da busca desmedida pelo crescimento profissional, que faz aquele colega, aquele chefe ser tóxico, que quer ocupar aquele espaço a qualquer custo. A gente tem exemplos de Ivan Illich aí por aí, ao nosso redor, ao ouvir falar de um conhecido próximo ou de vivenciar tranquilamente. Em um determinado momento, ele começa a ter problema financeiro. E aí ele se propõe a mudar de cidade, a ir para um outro lugar, porque tem se assemelharia hoje a prestar um concurso e concorrer a uma vaga em um outro lugar. E ele, muito bem preparado, estudioso, faz tudo que é pré-requisito para ter poder e crescer profissionalmente, ele vai e consegue. A moeda da época, que são os rublos, que são a moeda russa, ele vai atrás e o objetivo dele de um determinado momento da vida é conseguir a renda mensal de 5 mil rublos. E ele faz qualquer coisa para chegar nessa renda É. mensal dos 5 mil rublos. Só que qual que é o ponto? Ele alcança a renda mensal de 5 mil rublos, só que ele não se satisfaz, não é mais o suficiente para a família e a esposa Praskovia não está mais feliz com 5 mil rublos e ela começa a olhar para a vida dela e culpar o Ivan porque eles mudaram de cidade, ele é ausente, não ajuda com as crianças, ele reclama dela que reclama que não tá mais bonita como antes, que ficou gorda, que ficou assim, que ficou assado. Ninguém tá se responsabilizando pelo que se propôs a fazer da vida e cada um tá apontando um canhão pro outro e eles viraram inimigos dentro da mesma casa. E percebe, Dani, como eles vão acumulando problemas? Eles não resolvem nenhum, fogem dos que existem e vão acumulando problemas. Exatamente. Espera-se que os problemas se resolvam sozinhos. E acontece demais hoje. Problema de relacionamento é uma das coisas que eu mais atendo. Quando você falou dessa questão financeira, inclusive eu atendo um hoje que é muito parecido com o que acontece da questão financeira. Então, é muito atual. É até Assustador. engraçado, assustador. É um misto de emoções desse livro aqui, de a gente olhar o que acontecia lá e quando a gente olha para aquela época, na Rússia, a questão burguesa, e que não é nada diferente do que acontece nos relacionamentos de hoje, Em uma onde proporção diferente, mas a essência ali tá é a presente. mesma. Eu aponto para você, você aponta para mim, eu tô certo, as pessoas não querem se ouvir, não quer ver o ponto de vista do outro, o outro sempre tá errado. Por isso que as pessoas hoje, né, quantos casamentos de 1 ano as pessoas se separam, 2 anos as pessoas se separam, porque
não consegue um compreender o outro e entender o universo do outro. Eu só quero olhar para mim mesmo. Então, os relacionamentos hoje, né, falam dos relacionamentos Líquidos. líquidos, né, que dizem uma coisa tão Superficial, que não tem superficial, não se estrutura e que se acaba aprofunda. pelo menor ruído ou Exatamente, tremor. exatamente. Relacionamento é uma parte tão importante da nossa vida e fundamental. Quando você tá num relacionamento saudável, isso te impulsiona muito. Mas é preciso que realmente o casal esteja unido e um olhando para o outro. Mas o que a gente vê hoje é que cada um tá olhando para si e apontando o dedo para o outro, que é o que aconteceu aí, né? Por isso que quando ele morre, a Prascóvia só quis saber do quê? Do dinheiro. E assustador é que ela não fica isolada, como nós dissemos, pela perda de um parceiro de vida, saudosista, Não, falando os nada. momentos que viveram. Porque quando a gente volta e olha a trajetória, eles viveram poucos bons momentos.